Vamos falar sobre o que é importante? Vamos falar sobre escala de valores. O grande segredo para um processo de coaching bem-sucedido é o seu coach ter as suas ações congruentes com aquilo que é importante para ele. Quando uma pessoa está vivendo em incongruência com a vida dela, daquilo que ela considera ser importante, normalmente ela pode ter diversos malefícios para a sua vida. Eu vou trazer até um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo. Um valor muito importante para mim, muito alto, é a honestidade e a sinceridade. Para mim é uma coisa que assim é muito importante ser honesto e ser sincero. Inclusive, já terminei sociedades, já dispensei parceiros, principalmente de marketing, porque no marketing você precisa escrever copy, mas eu não falo que for mentira, não adianta. A copy tem que ser real. A gente pode fazer uma copy com gatilhos, mas eu preciso de verdade. E o ano era 2008, 2009. Eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. E esse foi um dos motivos até que acabou me levando a decidir sair de lá na época e tal. Eu trabalhava num departamento chamado Instituto Brasileiro de Economia. O Instituto Brasileiro de Economia é responsável pelos índices econômicos que vocês conhecem. Já ouviram no jornal? Ah, economista da FGV vai falar sobre a inflação no mês de outubro. Quem já viu isso? Né? IGPM, IGPDI, IGP-10. Tem um outro índice que foi o primeiro que eu fiz, que chama-se sondagem de expectativas do consumidor. A gente sonda para saber se as pessoas vão gastar nos próximos semestres, que a indústria precisa para saber se vai produzir ou não e tal. Enfim, eu era responsável pela inflação no atacado da parte elétrica no estado de São Paulo. Então, eu era o coletor de dados da indústria elétrica, né? Era a área 63, ó, o 369 me perseguiu, né? Área 63. Era uma área do setor elétrico. Eu aprendi muito. Quando eu entrei lá, eu não sabia nada de elétrica. Eu tive que saber a especificidade de cabo, uma série de coisas. Eu visitava as lojas, as empresas e tal. Adorava aquele trabalho, era gostoso. O que que acontece? Houve uma mudança na diretoria da Fundação Getúlio Vargas. O meu instituto, ele era deficitário, ele dava prejuízo para a instituição, porque não tinha fonte de entrada de receita. A gente fazia os índices. Na época do Collor, o Collor cortou, porque o governo pagava para a Fundação Getúlio Vargas. O Collor cortou. Então a FGV continuou fazendo os índices públicos e sem ganhar nada por isso. E a nova direção da GV falou: esse departamento precisa se tornar superavitário, então ele vai precisar vender produtos, porque a FGV é uma organização não governamental, ela não dá lucro, por isso que a gente fala de superávit e déficit, tá? É a diferença de lucro e prejuízo para superávit e déficit. Então o departamento tinha que vender produtos. Aí eles criaram alguns produtos para vender para governo. Banco de preços do estado de São Paulo, banco de preços do estado do Rio. O que que é banco de preços? O governo de São Paulo contratava a GV e falava: olha, eu tenho essa lista de produtos que eu vou abrir concorrência. Só que antes de eu abrir concorrência, eu quero criar um banco de preços. Eu quero saber o preço médio para eu saber o que eu vou usar. Ok? Beleza? A ideia é ótima, fantástica, tá tudo bem, precisamos disso também, legal. Só que qual que era o problema? Eles chegavam para mim e falavam assim, ó, você tem que ir lá naquela empresa. Aí você vai perguntar para eles o preço desse produto aqui. Aí eles vão perguntar para você para que é o preço do produto. Você não pode falar que é para o banco de preço do governo. Por quê? Porque você tem que falar que é para o índice da inflação. Mas eu sabia que era mentira. Você percebe que eu estava incongruente, aquele negócio estava me. Eu falava, gente, eu sei que é importante, mas e o governo precisa do banco de preço. E se falar, eles vão aumentar o preço. Mas na minha cabeça não fechava.
Eu era jovem, eu era imaturo. Eu até entendo, né? O governo precisa saber, e a pergunta. Só que eu acho que tinha que ter uma outra forma de coletar e não mentindo, dizendo que era uma coisa e era outra. Aquilo acabou comigo durante meses, me fazia mal. Eu cheguei até a ficar doente quando eu fui pressionado a fazer aquilo. E o meu resultado, num determinado momento, começou a cair. Eu falei, não entregava mais, eu falava a verdade, né? Ou então eu não falava para que era o preço, né? Mas eu falava que eu precisava do preço para um cálculo da FGV. E aí o resultado diminuía muito. Entenderam o conceito? Eu era obrigado a flexibilizar os meus valores. O meu valor de honestidade e sinceridade não batia com aquilo. Todos nós, seres humanos, temos coisas que nós consideramos que são mais importantes para nós. Você, como coach, você tem que ter uma coisa em mente. Não existe valor certo e valor errado. Você precisa, como coach, é sua obrigação respeitar os valores do seu coach e não impor os seus valores a ele. Porque muitas vezes o coach, ele tem Deus em primeiro lugar e ele quer o tempo inteiro empurrar aquilo para o coach. Ou a família dele é muito importante e ele quer o tempo inteiro empurrar aquilo para o coach. Nós tivemos um Master Coaching em que o nosso aluno ele tinha uma questão que era com relação a filho, assim, né? Que colocar ou não o filho em escola particular. E surgiu uma discussão toda dos coaches, porque ele não dá preferência aos filhos. Por quê? Os coaches que tinham filhos em alto valor questionavam o valor daquele coach. Um coach não faz isso. E foi muito legal, porque nós aprendemos muito sobre o não julgamento do coach e o respeito do coach ao mapa e aos valores do coach. Para que você possa realizar um bom trabalho como coach, você precisa aprender a identificar a escala de valores do seu coach, exatamente o que é mais importante para o seu coach, para que você possa fazer um alinhamento das ações do dia dele e da congruência, se realmente o que ele está fazendo no seu dia a dia está congruente com o que ele considera importante. Essa desarmonia entre o que eu considero importante e as minhas ações desequilibra a minha vida, tá? A gente vai treinar isso agora. A gente vai treinar por etapas. Prestem muita atenção aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos fazer vocês por etapas. Eu vou dividir vocês em grupos, tá? Mas vocês vão escolher apenas um que vai ser coach e um que vai ser coachee. Tudo bem? Tá? Um vai ser coach, um vai ser coachee. Vocês ali se voluntariam. Quero ser coach, quero ser coachee. Os outros não vão só assistir, não. Vai todo mundo participar, vai todo mundo anotar para todo mundo aprender, tá? E o coach vai perguntar para o coachee quais são os 10 valores mais importantes da vida dele. O que que é valor? Deus, dinheiro, pátria, família. O lema do Bolsonaro é uma escala de valores. Deus, pátria e família. Ele está criando uma escala de valores para ele se identificar com um grupo de pessoas que têm aqueles valores parecidos com ele. Entende isso? Tá? Não vamos discutir política aqui, eu só estou pegando um exemplo que é característico. Mas, por exemplo, sexo pode ser um valor para muita gente, liberdade pode ser um valor muito grande, família, o que mais podemos colocar? Diversão, alegria, entretenimento. Me ajudem no chat aí, quem está ao vivo. Qualquer coisa que você dê valor é importante para você. Lealdade, as pessoas podem encontrar. Maria Aurora falou espiritualidade. Para alguns pode ser espiritualidade no lugar de Deus, ou ter os dois separados. Saúde, dinheiro, honestidade, profissão, liberdade. Para cada um vai ser diferente. Para cada um vai ser diferente, tá? Eu vou ensinar vocês como chegar
na exata escala de valores. Atenção, coaches já formados. Não vão se antecipar na hora que dividir lá, tá? Vocês podem até participar, mas a gente vai por etapas para a gente chegar naquela escala de valores. Nós vamos fazer etapa por etapa. Eu divido a sala, o coach trabalha. Volta para cá. A gente vai para a próxima etapa. Na primeira etapa, o coach vai perguntar para o coach os 10 valores mais importantes e vai ajudar ele, tá? A achar os 10 valores mais importantes. Não precisa ser na ordem, pode ser qualquer ordem. Só preciso colocar 10 valores importantes. É só isso, por enquanto. Tá bom? Beleza? Você que está em casa, você vai acompanhar junto aqui, porque aí a gente vai passo a passo. Eu vou discutindo com eles. Você vai assistir a aula completa para você ver o passo a passo. Você já vai fazer inteiro o exercício com a pessoa que você vai treinar. Os coaches que estão ao vivo na gravação vão poder fazer no picado com a divisão de salas. Por isso que é legal a oportunidade de estar em divisão de salas, tá? Então, sempre que puderem, participem dos encontros ao vivo, mesmo que nos encontros ao vivo sejam transmitidas aulas gravadas, elas são importantes porque temos divisão de salas. Tá legal? Beleza? Vamos lá então, eu vou dar pausa na gravação. Lembrou uma coisa. A Grace perguntou no chat, na gravação ao vivo, se era para discutir o porquê. Esquece porquê, a gente não precisa do porquê. A pergunta é muito boa. Mas eu quero que você pergunte, isso aqui é fundamental. O que que é aquilo para aquela pessoa? Porque senão você corre o risco de achar que você sabe do que a pessoa está falando. Por exemplo, a pessoa fala assim: "Ah, não, a coisa mais importante para mim é família". Família é a mesma coisa para todo mundo? O que que vocês acham? Não. Tem gente que família é o casal com dois filhos. Tem gente que família coloca cachorro, amigo, parente. Tem gente que família é um negócio enorme. Tem gente que família são dois. Família é diferente para todo mundo. Até Deus. O que que é Deus para você? Pergunta. Eu quero que você. Essa informação para o coach vai ser muito útil. Porque na hora de você trabalhar, você corre o risco de achar que família é o que você entende como família, ou que Deus é o que você entende como Deus, ou que dinheiro é o que você entende como dinheiro. Então você vai perguntar o que que é aquilo para aquela pessoa. Porque às vezes ele está usando uma palavra, mas ele está se referindo a outra coisa. E aí todo mundo vai anotar. Todo mundo vai anotar os valores dessa pessoa. Tudo bem? Beleza? Vai lá. Eu vou dividir vocês. Essa primeira etapa do exercício foi fácil? Conseguiram identificar o que são valores? Ficou fácil para todo mundo? É um exercício legal para começar a perceber o que são os tais dos valores. Todos os grupos chegaram em 10 valores? Ok? Todos os grupos. Se algum grupo não chegou, na próxima etapa tem que chegar nos 10 primeiro, tá? Agora, a Maria Aurora falou que não, vocês não chegaram, não deu tempo, vai dar tempo. Continuem, tá? Vocês precisam chegar. O grupo de vocês chegou em quantos valores? Vocês anotaram? Chegou em quantos? Todos os grupos. Coloca para mim aqui, só o coach. Só chegaram em 5 da Maria Aurora? 7. Só 3 valores vocês chegaram ali? Ah, então vocês precisam de mais tempo para chegar. Vamos lá, vamos dar mais tempo para vocês. Vou dar mais tempo então, tá? Ó, a galerinha que chegou, vou fazer o seguinte agora, então. Agora eu vou dar 15 minutos, então. Quem já chegou, quem já chegou, vocês vão colocar em ordem. Só colocar em ordem. Ó, desses 10 aqui, qual que é o mais importante? Não questiona muito. Essa primeira etapa você vai perguntar conscientemente. Então, qual que é o mais importante? Aí você vai colocar em ordem os 10. Só isso, tá? Então, os grupos que não chegaram a 10 vão. É uma dupla só. É uma dupla só que é para fazer mesmo, tá? Não precisa ter mais duplas, não. A gente só quer uma, só que todo mundo anota. Na segunda etapa agora, o coach vai perguntar para o coach, vai pedir para ele organizar pela ordem. Então vai colocar na ordem o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 10º, tá? Quem não terminou, primeiro termina os 10 para depois começar a colocar em ordem, tá? Para ter os 10. É uma dupla só, é só um coach, um coach. Vai continuar o mesmo coach, o mesmo trabalho, só vai colocar na ordem. E os demais colegas só anotando e acompanhando, tá bom? Beleza?
Vai lá, vou voltar vocês para a sala. Lembrando, a Vera aqui está fora de um grupo, vocês têm que guardar o número de um grupo, tá? Se alguém vier do YouTube, fala para mim no chat, se você precisa entrar no grupo, fala, ó, põe em qualquer grupo ou fala o número do seu grupo para eu colocar você, tá?
Bem, vamos voltando da divisão de salas. Muito bem. Todo mundo chegou na ordem? Conseguiram? Todos os grupos chegaram nas 10 e colocaram em ordem as 10, de 1 a 10? Tá. Agora a gente vai fazer a parte mais importante. E se eu disser para você que essa ordem está errada, você acredita em mim? Essa ordem é o que a pessoa gostaria que fosse. Ela acha que é, mas ela não é verdade. O que que vocês vão fazer agora? Atenção, os coaches e os outros vão prestar muita atenção. Qual que é o segredo? O segredo é você ir uma por uma, desde a primeira até a 10ª. Você vai comparar. Por exemplo, imagina o seguinte: a pessoa fala assim, não, em primeiro está Deus, em segundo família. A pergunta é a seguinte, olha, em uma situação hipotética, você tem que escolher entre Deus ou família. Se você escolher Deus, você nunca mais vai ver a sua família. Acabou família para você. E se você escolher família, você nunca mais vai ver Deus. Nunca mais vai ter Deus para você. Eu sei que é algo que não é real. Faz sentido para vocês? É algo surreal. Só que essa simulação garante que você ache qual é a ordem precisa. Aí a pessoa fala: não, não, não. Não, é família primeiro, né? Eu vou até o inferno pela família. E aí ela vai colocar. Não é o que ela gostaria. E aí no Master, a gente aprende a trocar a ordem. No Master, a gente faz isso com submodalidade e switch para trocar a ordem. Aqui na formação, a gente só encontra a ordem correta e aí a gente alinha as ações à congruência, que vai ser a próxima etapa. O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão voltar lá e o coach vai começar a questionar. Primeiro, o primeiro versus o segundo, entendeu? É o primeiro versus o segundo. É esse aqui ou esse aqui? Você não tem opção, tá? Dinheiro e saúde, tá? Você se tornaria uma pessoa doente para ter todo o dinheiro do mundo? Ou para ter a saúde perfeita, você viveria sem dinheiro pelo resto da vida? É isso. Assim, ou é um ou é outro. E a pessoa vai escolher um dos dois. E aí você vai ajustando essa ordem, comparando, para chegar na ordem certinha. Tudo bem? Entenderam como é que vocês vão fazer? Tá? Eu vou dividir vocês em sala. Eu volto e tiro dúvidas, tá? Mas lembre-se, é muito simples. É o primeiro com o segundo. Bateu o segundo com o terceiro com o quarto. Você tem que achar a exata ordem que a pessoa tem. Essa é a próxima etapa do exercício. Vamos voltar para lá então? Vamos fazer? Aí eu volto, tiro dúvidas e a gente vai para a última etapa, tá? Maria José de Almeida, você está fora de grupo? Você lembra o grupo que você estava? Ou não estava em grupo nenhum? Pode colocar em qualquer um. Fala comigo, Maria José. Maria José, você está aí? Maria José, faz o seguinte: eu estou aqui, estou acompanhando o chat. Você decidindo entrar para o grupo, você fala para mim no chat, tá? Fala, ó, eu estava no grupo tal, ou me põe em qualquer grupo que eu adiciono você. Cate, a mesma coisa. Vocês precisam conversar comigo pelo chat, me dizer qual grupo que você estava, ou se você pode entrar em qualquer grupo, tá? Cate Cruz e Maria José. Estou aqui, estou acompanhando. Eu só preciso que vocês se comuniquem comigo pelo chat, tá?
Muito bem. Essa aula, especialmente, eu deixei as pausas da gravação para quem está assistindo pela gravação ter a experiência de como está sendo a participação quando a gente tem as divisões de salas, tá? Então, você que não teve a oportunidade ainda, participe dos encontros ao vivo, porque é muito legal dividir as salas e poder treinar. Vamos lá. Dúvidas? Como é que foi? Conseguiram? Mudou a escala da segunda etapa do exercício para a terceira? Comenta comigo. Ficou alguma dúvida? Algum grupo teve mais dificuldade? Ou vocês entenderam? Conseguiram chegar? Cadê só os coaches que fizeram? Fala comigo. Apenas os coaches que conduziram o trabalho no seu respectivo grupo. Fala para mim o número do seu grupo. E se você não lembra, tudo bem também. Não faz diferença. Só os coaches, para não ficar muito comentário aqui, se vocês conseguiram conduzir e chegaram na escala correta. Mudou pouco? Fala para mim, mudou pouco? Mudou muito? E se ficou alguma dúvida também? Mudou bastante aqui, tem um que mudou bastante, outro mudou pouco. Estar nas aulas ao vivo mostra uma forma de pensar legal, né? Ter essa oportunidade de tocar com os colegas. Chegamos na nossa escala, mudou bastante aqui, diz a Milian, a 6, mudou pouco. E ela já teve insight. Boa, Ana! Vamos para essa parte então. Vou pegar o gancho da Ana porque é isso que nós queremos. Nós vamos para a última parte da técnica agora, tá? Na última parte da técnica, você como coach, após você aplicar o modelo da escala de valores, você conhece o seu coach muito bem agora, não conhece? Não é mais fácil conduzir o processo de coaching daqui para frente? Isso aqui você tem que fazer ali numa segunda, terceira sessão, é importantíssimo. E além disso, tem um detalhe. A última etapa agora, você vai voltar lá junto com essa pessoa e você vai questionar ela, item por item, se as ações dela no dia a dia estão congruentes. Se realmente a família em primeiro lugar, você está se dedicando verdadeiramente para sua família? Você fala que é Deus em primeiro lugar, mas você está colocando Deus de verdade em primeiro lugar? Né? Ele é tão importante. Esse é o momento em que você vai sair com tarefas de alinhamento. Esse alinhamento não coloca tarefa para todos os 10 valores, não, tá? Para nós, os mais importantes são os três primeiros. Então, você vai ajudar o seu coach a realizar tarefas ao longo até o próximo encontro com esse alinhamento, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês, como lição de casa, para fazer uma sessão com o coach de escala de valores. Essa mesma que está todo mundo fazendo, vocês vão fazer no coach para todo mundo ter experiência de ser coach e ser coach da ferramenta. Tá bom? Você que está em casa, no coach, o próximo coach, você vai fazer escala de valores, tá? É a próxima sessão. Vai fazer essas etapas que eu ensinei a você e no final fazer alinhamento e sair com tarefas para que se tornem congruentes as ações com as três principais tarefas. Essa é a liçãozinha de casa. Tá certo? Beleza? Então, você que está acompanhando a gravação, vai trabalhar, você já sabe o passo a passo que deve fazer e vai fazer na sessão de coaching.